todo tempo. E a sua misericórdia dura para sempre. Para todos. Eu quero, amados irmãos, compartilhar convosco a palavra de Deus do livro de Marcos, o evangelista São Marcos, no capítulo 16, dos versículos para a nossa meditação. O versículo 19 e o versículo 20. O evangelista São Marcos, que foi rejeitado por Paulo quando na sua primeira viagem. Ele era considerado por Paulo como um desertor da obra, mas quando Deus chama, Deus garante. E aqui está o nosso irmão Marcos escrevendo uma carta que leva o seu nome, para que nós pudéssemos desfrutar também hoje. Diz assim, irmãos: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. O versículo 20: e eles, tendo partido, eles quem? Os apóstolos e discípulos, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor, cooperando com os discípulos e apóstolos o Senhor, e confirmando a palavra por meio dos sinais. Aleluia! E confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Aleluia! Então, meus irmãos, para ficar bem claro para nós que estamos aqui nesta noite, é que quando os discípulos saíram pregando a palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus, Deus lá nos altos céus, confirmava as suas palavras com sinais que se seguiam. Como era que acontecia isso, irmão Leles? Se os discípulos pregassem cura, Deus confirmava com cura. Se os discípulos pregassem libertação, Deus confirmava com libertação. Se os discípulos pregassem salvação, Deus confirmava com salvação. Se os discípulos pregassem prosperidade, Deus confirmava com prosperidade. Então a coisa começava aqui embaixo. Lá em cima dos altos céus era só confirmação. O apóstolo Paulo, o versículo 19 e o versículo 20, o evangelista São Marcos, que foi rejeitado por Paulo quando na sua primeira viagem. Ele era considerado por Paulo como um desertor da obra, mas quando Deus chama, Deus garante. E aqui está o nosso irmão Marcos escrevendo uma carta que leva o seu nome, para que nós pudéssemos desfrutar também hoje. Diz assim, irmãos: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. No versículo 20: e eles, tendo partido, eles quem? Os apóstolos e discípulos, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor, cooperando com os discípulos e apóstolos
o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais. Aleluia. E confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Aleluia. Então, meus irmãos, para ficar bem claro para nós que estamos aqui nesta noite, é que quando os discípulos saíram pregando a palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus, Deus lá nos altos céus, confirmava as suas palavras com sinais que se seguiam. Como era que acontecia isso, irmão Leles? Se os discípulos pregassem cura, Deus confirmava com cura. Se os discípulos pregassem libertação, Deus confirmava com libertação. Se os discípulos pregassem salvação, Deus confirmava com salvação. Se os discípulos pregassem prosperidade, Deus confirmava com prosperidade. Então a coisa começava aqui embaixo. Lá em cima nos altos céus era só confirmação. O apóstolo Paulo, aleluia, escrevendo a primeira carta a Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele disse: quando eu fui ter com vocês, eu não fui somente com palavras persuasivas, aleluia, de pessoas humanas, mas em demonstração de poder. Então, meus irmãos, o que você prega aqui na terra, Deus confirma lá nos céus. Agora tem um porém. Isaías, há 700 anos antes de Cristo, ele escrevera no seu livro, capítulo 8, versículo 20, o seguinte: quanto à lei e ao testemunho, se vocês não pregarem segundo esta palavra, não tem confirmação de Deus. Então o que é que eu aprendo aqui, irmão, com o profeta Isaías? É que as coisas só podem ser confirmadas por Deus quando você prega de acordo conforme esta palavra. Não adianta você inventar, não adianta você criar. Você precisa, para que as coisas aconteçam, pregar de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz, meus amados irmãos, no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele atravessa as regiões superiores, e quando ele chega lá em Éfeso, cidade da Grécia, aleluia, ele encontra um grupo de discípulos, e ele faz uma pergunta para eles. Eles perguntam assim, Paulo pergunta assim para eles: vocês já foram batizados com o Espírito Santo quando vocês creram? E sabe qual foi a resposta que eles deram para Paulo? Paulo, nós nem sabemos que haja batismo com o Espírito Santo. Sabe por quê, meus irmãos? Ele não sabia que era batismo. É porque o pastor daquela cidade nunca havia falado sobre o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! E Paulo então falou assim: ó, já que vocês querem o batismo, então comece a receber aí agora. E a Bíblia diz que Paulo começou a colocar as mãos sobre eles, e veio sobre eles o Espírito Santo de Deus, e naquele dia foram batizados 12 homens com o Espírito Santo. Por quê, irmão? Porque Paulo pregou acerca do batismo com o Espírito Santo. Então, a partir do momento em que Paulo pregou, falou acerca do Espírito
Santo naquele lugar. Aí eu faço um desafio agora para os pregadores e líderes. O que é que vocês estão pregando? Porque Deus só vai confirmar o que você prega na sua igreja. Deus só vai confirmar o que você prega na sua igreja. Tem muitas igrejas por aí, irmãos, que só prega a prosperidade. E você vê lá nos estacionamentos os grandes carros. Por quê? Porque o pastor só prega a prosperidade. Então, se ele só prega a prosperidade, Deus vai fazer o povo prosperar, porque está na Bíblia. Mas Paulo pregava, irmão, batido com o Espírito Santo. Aleluia. Paulo pregava a cura. Paulo pregava a libertação. Paulo pregava a salvação. E Deus confirmava com a sua palavra. E para finalizar aqui a minha participação, uma certa feita eu estava dirigindo uma igreja em 2020 e houve ali uma festa envolvendo os adolescentes. Era uma festa com a participação dos adolescentes. E a líder convidou uma irmã abençoada por Deus, irmão. E a irmã pregou naquele dia que foi uma beleza. Foi um movimento tremendo na igreja. E quando a irmã me entregou o microfone, o meu vice chegou nos meus ouvidos e disse: pastor, aleluia, Deus tocou no meu coração para fazer uma oração para Jesus batizar com o Espírito Santo. A irmã já tinha pregado, já tinha lançado a semente. Louvado seja o nome do Senhor. E eu disse: amém, irmão, então estamos aqui. Ora para Deus batizar com o Espírito Santo. E aí passei o microfone para ele. E ele falou assim: não, quem vai orar é o Senhor, pastor. Eu disse: mas na revelação foi para você, camarada. Mas quem vai orar é o Senhor. E aí, irmão, colocamos a igreja de pé. Aleluia. E quando oramos, Jesus batizou 7 pessoas com o Espírito Santo. Aleluia. Por quê, irmão? Porque quando você prega segundo essa palavra, aleluia, Deus ele confirma. Quando nós pregamos segundo essa palavra, Deus confirma a sua palavra. Então eu quero pregar nesta noite. Se você está enfermo, receba a cura nesta noite em nome de Jesus. Se você entrou aqui com o coração triste, então receba a alegria de Deus nesta noite em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Se as portas